Olá pessoal, hoje nós vamos conversar com vocês sobre os Templários. De alguns anos para cá, a temática ligada à Ordem do Templo, os Templários, voltou com uma força absolutamente violenta, não só no Brasil, bem como na Europa. Entretanto, nós temos uma quantidade brutal de bibliografia. Quase todas essas bibliografias são, em 99% dos casos, referentes aos Templários na França. Há alguma outra bibliografia que tenta estabelecer alguma conexão dos Templários com a Inglaterra. Há alguma outra literatura que tenta estabelecer a conexão da Ordem do Templo com a maçonaria. São praticamente inexistentes as bibliografias que falam sobre a Ordem do Templo de Portugal. Portanto, as literaturas que falam dos templários portugueses. Quando nós falamos em Ordem do Templo, em templários, portanto, a primeira coisa que nos vem à cabeça são as cruzadas. Sim, os templários têm alguma relação com as cruzadas. Entretanto, curiosamente, esta relação não é bem como é contada. Basta nós citarmos um pequeno exemplo. Quando os 9 fundadores da Ordem do Templo chegam a Jerusalém, aquilo que era chamado de cruzadas já tinha passado. Portanto, há alguma coisa dentro da bibliografia que não está bem ajustada aos documentos e às datas. A França tem muita propaganda em cima da Ordem do Templo, dos Templários. Ela tem pouco para demonstrar, enquanto monumento, enquanto documento, enquanto ação e presença efetiva dos Templários dentro da França. Para nós termos uma ideia desse gargalo documental, quando nós pensamos em Templários, aonde ficava a sede da Ordem na Europa? Se a França era importante, como eles dizem, a sede dos Templários tinha que estar na França. A sede dos Templários nunca esteve na França. A sede dos Templários sempre esteve em Portugal, na Península Ibérica. E a Ordem tinha 2 sedes, uma sede material e uma sede espiritual. Ambas ficavam em Portugal, nas cidades de Tomar e de Castelo Branco. Portugal é um país templário, criado pela Ordem do Templo, e que estabeleceu relações com a coroa portuguesa, desde o início da fundação da nacionalidade portuguesa, e ajudou a construir o país que nós entendemos como sendo Portugal. E é curioso, apesar de haver não registros esparsos, mas uma presença massiva da Ordem dentro de Portugal, a comprovação documental disto foi muito tímida. Muito tímida. Porque tocar no assunto da Ordem do Templo, esse é um tema espinhoso. Falar, portanto, em Ordem do Templo de Portugal era algo impensável até o século XX. Trazer isso a lume, trazer isso à baila. Pois muito bem. Alguns pesquisadores começaram a trazer esses assuntos à baila. E Manuel Gandra, o diretor
no nosso Centro Ernesto Soares de Iconografia Simbólica, diretor-presidente, há mais de 40 anos, vem encetando pesquisas sobre a presença templária em Portugal. O que nos levou a construir uma documentação sobre a Ordem do Templo ao longo desses 40 anos, absolutamente monumental. Nós temos um acervo sobre a Ordem do Templo que nunca foi lançado no mundo. Um acervo de fontes primárias, um acervo de iconografia, um acervo arquitetônico, um acervo militar. Aonde vocês pensarem que os templários estiveram, nós levantamos essas documentações. E estamos lançando a maior coleção do mundo. Não há nada, não foi feito nada igual a isso em nenhum lugar do mundo. Nós estamos lançando a maior coleção do mundo sobre a Ordem do Templo de Portugal. A nossa coleção, o nosso trabalho sobre a Ordem do Templo, ao longo desses 40 e tantos anos, vem sendo colocado, disponibilizado das formas mais diversas, através de livros, opúsculos, brochuras, seminários, apresentações temáticas, etc, etc, etc. Levou-se 40 anos e mais uns bocaditos para que nós conseguíssemos ter uma segurança mínima, para dizer o mínimo, de que há presença em Portugal sobre isso. A nossa coleção terá 11 volumes. O ano passado nós lançamos os 5 primeiros volumes, e este ano nós lançaremos os restantes 5 volumes. Muito bem. Este é um volume, A Demanda das Ilhas Míticas. Um outro volume, todos são o Guia Templário de Portugal. Este volume, aqui nós estudamos todas as variantes da Ordem e as suas variantes neotemplárias. Este volume dedicado ao castelo de Almorol e de Cardiga, que foram enclaves templários poderosíssimos, notadamente porque os navios templários navegavam pelo Tejo. E Almorol e Cardiga, sabe-se hoje, que eram grandes centros portuários dos navios da Ordem do Templo. O Convento de Cristo, uma das sedes da Ordem do Templo, análise minuciosa do que é isto aqui. Esta obra, a Cidadela Templária de Tomar, aonde foi assentado a sede da Ordem, o Convento de Cristo. Tomar, a planta de Tomar, foi construída conforme a réplica da cidade de Jerusalém. Além destes, que não fazem parte do Guia Templário de Portugal, mas todos eles tratam do mesmo assunto, nós temos esta obra, o Projeto Templário e o Evangelho Português, onde divisa especificamente o que é a Ordem e o projeto por trás dela, inclusive o dos descobrimentos. Nós temos esta outra obra que já está revista e ampliada, que são os Templários na literatura, tudo o que existe a respeito dos Templários. Nós temos esta outra obra que fala especificamente sobre Portugal, da face oculta do rosto da Europa. Nós temos esta outra obra que fala da hagiografia de Dom Sebastião,
que é um rei mítico, onde toda a trajetória de Dom Sebastião está perfeitamente incluída dentro disto que é o projeto templário e o evangelho português. Nós temos esta obra, que é a Cristofania de Ourique, é o acontecimento fundador da nacionalidade portuguesa, do primeiro rei de Portugal, quando ele vê Cristo. E a partir desta visão, que a monarquia portuguesa é legitimada. A monarquia portuguesa é uma monarquia não de títulos herdados, mas por direito divino. É Cristo quem sagra a monarquia portuguesa, não é a Igreja. Seria algo semelhante ao que foram os reis de Israel. Pois muito bem. Cada volume nosso está recheado, porque nós somos especialistas em iconografia, portanto em imagens. Cada volume nosso é recheado de imagens. Recheado. Não há uma única obra nossa que não esteja repleta de imagens. Cada volume da coleção tem, em média, 500 páginas. Portanto, depois desse lançamento, nós podemos com segurança trazer a você, público luso-falante, uma perspectiva completamente diferente da história de Portugal, do Império Português. E dentro desse império, começar a abrir um clarão maior para o que era o Brasil sobre a perspectiva do projeto templário e o evangelho português. Porque este projeto templário e o evangelho português foi rompido com a independência do Brasil, em 1822. Muito bem? Caso você tenha interesse, entre na loja virtual do Instituto Mucaraj Brasilã e adquira o seu exemplar do Guia Templário de Portugal para este ano de 2017. Nós finalizaremos os outros 6 volumes, que já estão praticamente finalizados. Muito obrigado pela sua atenção. Nós temos certeza que você vai se surpreender com a verdadeira história de Portugal e com a verdadeira história do Brasil. Até lá, entre no site do Instituto www.imub.org/loja. Muito obrigado.